E aí, vamos lá então, gente. Tem o quê? Já temos 21 pessoas aqui. Então vamos lá, tá entrando mais três e aí a gente começa a falar aqui rapidinho. Então vamos lá, entraram aqui todos. Seguinte, como vocês já estão bem sabendo, né? Na semana que vem vai ter a segunda avaliação do ano. É até estranho falar isso em pleno julho, a gente falar que vai ter a segunda avaliação ainda, mas teremos a segunda avaliação. E aí a ideia dessa avaliação é que ela seja dos módulos 8 ao 15. Né? Porém, como vocês já bem sabem da primeira avaliação, em História a gente só tem 5 questões para cada área, né? Então, o Renan ele vai ficar com 5 questões, eu vou ficar com 5. Dessas 5 questões, 3 são objetivas, isso. Acho que 3 são objetivas e 2 discursivas. E aí, somando, dá 6 objetivas e 4 discursivas. Só que, na teoria, é do módulo 8 ao módulo 15, porém, temos só 5 questões. Não tem como a gente trabalhar do módulo 8 ao 15 em 5 questões. Teria que fazer um malabarismo fora do comum para a gente conseguir trabalhar todas elas. E aí, eu optei, dessa vez, por trabalhar com o módulo 9, 10, 12, 13 e 14. Tá? Então, a gente só vai trabalhar com esses módulos aqui. Então, a gente vai falar sobre as reformas religiosas, sobre a Revolução Inglesa, o movimento iluminista, a independência das 13 colônias e a Revolução Francesa, que a gente falou na semana que vem. Semana que vem, na semana passada. Estou viajando aqui já. Então, a ideia hoje é a gente falar sobre os pontos que a gente vai cobrar, que a gente vai trabalhar efetivamente. E aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui na avaliação. Tá, beleza. Olhei aqui para a gente facilitar, né, a vida de vocês. Então, tranquilo. Vamos lá. Seguinte, sobre as reformas religiosas. Tá? O que vocês vão ter que analisar, o que vocês vão ter que ver para esta avaliação. Então, eu coloquei ali, o que devo aprender? Compreender as características do movimento reformista e as críticas à Igreja Católica. Identificar as características do movimento luterano e do movimento calvinista. Então, vamos lá aqui, deixa eu só ver uma coisa. Tá. Tá, tranquilo. Então, estava vendo aqui o que tem na avaliação em si para a gente falar. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que ver, tá? Compreender as características do movimento reformista e as críticas à Igreja Católica. E aí, quando eu coloco tudo isso aqui, parece que a gente vai trabalhar na questão que vai estar na avaliação com todas as partes do movimento reformista, com todas as partes das reformas religiosas, das reformas protestantes em si. A gente não vai trabalhar com todos esses aspectos. Então, quando eu coloco ali compreender as características do movimento reformista e as críticas, primeiro, o que a gente vai ter que entender? A gente vai ter que buscar quais eram as práticas que a Igreja Católica tinha antes da reforma religiosa ou das reformas religiosas. Então, a gente vai ter que observar, a gente vai ter que analisar que eles vendiam cargos dentro da Igreja Católica, que eles vendiam o perdão, né, que era a venda de indulgências, a venda de simonias, que existia a ideia de que o Papa ele não falhava jamais. Ou seja, a gente tem que entender essas características iniciais da Igreja Católica. E buscar entender quais eram as críticas que eram feitas à Igreja Católica nesse momento. Então, primeiro de tudo, a gente observa essas características e aí começa a notar, começa a discutir
sobre quais eram as críticas. Então, por exemplo, vou pegar a questão da venda de indulgências. Hoje, a ideia do perdão, ela não vem mais através da compra, não vem mais através do papelzinho. Então, o que eles colocavam naquele momento? Que, quando a Igreja Católica tinha como uma de suas práticas a venda do perdão, a venda de cargos dentro da igreja, a venda de relíquias sagradas, eles falavam que a Igreja Católica tinha como grande objetivo o enriquecimento e não a fé e não o perdão dos seus fiéis, vamos colocar assim. Então, a gente vai pegar essas características e aí analisar as críticas que existiam. A partir dessas críticas, vocês vão ter que começar a entender e caracterizar tanto o movimento luterano quanto o movimento calvinista. E aí, o que a gente começa a pensar em relação ao movimento luterano e ao movimento calvinista? Primeiro, o Martinho Lutero foi o cara que deu as bases, foi o cara que iniciou o processo das reformas religiosas. Dentro desse processo, ele fazia parte da Igreja Católica, e aí ele começou a observar, ele tirou uma percepção de que a Igreja Católica, ela na realidade, usurpava da fé dos seus fiéis para enriquecer. Dentro desse contexto, ele vai lá e escreve as 95 teses. As 95 teses, e aí isso é um ponto extremamente importante da gente começar a pensar. O Lutero, ele em nenhum momento queria começar com uma nova religião. O objetivo inicial do Lutero, naquele contexto, era de nada mais, nada menos que transformar a Igreja Católica, né? Fazer algumas transformações, levar, de certa forma, uma ideia de progresso à Igreja Católica. Porém, havia diversas divergências com a ideia dele, com o pensamento dele e a mentalidade que existia dentro de Roma. Então, naquele momento que ele faz as teses dele, ele não busca criar uma nova religião, mas ele busca transformar a Igreja Católica. Mudar a Igreja Católica para uma mentalidade mais inserida na época na qual eles estavam. Então, o que a gente vai observar? Qual era essa mentalidade? A gente, quando fala das reformas religiosas, a gente já está falando da Idade Moderna. Então, a gente já saiu da Idade Média e estamos na Idade Moderna. O Lutero, ele entendia que a Igreja Católica ainda tinha uma mentalidade, ainda tinha uma prática ligada aos costumes medievais. Então, a partir desse momento, ele começa a buscar uma transformação, uma ideia de um progresso em direção à mentalidade existente na Idade Moderna. Porém, por conta das divergências, essas questões como um todo, a gente vai notar que não vai ser possível, vai ocorrer uma ruptura entre o Lutero e a Igreja Católica, e aí vai ser fundada a Igreja Luterana. Essa Igreja Luterana vai ter uma mentalidade, em alguns aspectos, diferente da Igreja Católica. Muitas práticas vão ser preservadas, porém, muitas vão ser transformadas também. No entanto, quando a gente coloca e a gente vai falar, a primeira ideia que a gente sempre tem é o seguinte: na Igreja Luterana, naquele momento, a salvação se dava através da fé. Enquanto na Igreja Católica, antes da reforma religiosa, antes da sua própria reforma, a reforma católica, através do Concílio de Trento, a salvação vinha através da venda de indulgências. Então, a gente já começa a notar uma diferença aí. Tá? A salvação na Igreja Católica vinha através da venda de indulgências. A salvação na Igreja Luterana vinha através da fé. E aí, após a religião luterana, vinha a religião calvinista, onde a salvação vai ser muito relacionada à ideia de trabalho. Tá? Então, vamos pensar o seguinte: na Igreja Católica, a salvação através da fé; na Igreja Luterana, a salvação através da venda de indulgências; na Igreja Luterana, a salvação através da fé; e na Igreja Calvinista,
a salvação estava relacionada à ideia de trabalho. Luteranismo chama religião, é religião mesmo, tá? É uma nova religião que começa a acontecer. E aí, esse termo de seita, geralmente, quando ele é utilizado muito com tons pejorativos mesmo, de tentar relacionar a seita a algo extremista, a algo ruim como um todo. Então, geralmente se utiliza a seita quando parte para uma ideia de um extremismo. E aí você geralmente busca utilizar esse conceito mais para desqualificar mesmo aquele grupo. Só que, assim, vamos ser sinceros também, né? Geralmente, seita é algo bem extremista, é algo que não busca aceitar pensamentos divergentes. Isso, de fato, acontece. Mas quando se busca utilizar esse conceito, geralmente é para relacionar mais a uma ideia ligada a um extremismo. Porque falam que religião é o que é criado por Deus e seita pelo homem. Não, então, em história não. Então, assim, no campo religioso utilizam essa ideia? Eu não sei particularmente. Eu sou católico, mas eu não sei. Tá. Entendi. Não, em história não. Em história não é utilizado esse conceito, não. Em história é utilizado religião como uma base de pensamento, como um movimento que leva, né, a uma mentalidade baseada nisso, tá? Não é utilizado assim, não. Então, a gente começa a observar justamente essa ideia. Então, o principal ponto que eu vou buscar, que eu quero que vocês pensem muito, é em fazer as comparações às práticas da Igreja Católica com as características que vão surgir do movimento luterano e as características do movimento calvinista. Tá? Então, primeiro pensar quais eram as práticas da Igreja Católica. A ideia da venda de indulgências, a venda de simonias, a venda de cargos eclesiásticos, a ideia do celibato, a ideia de que o Papa não falhava jamais. E aí pega essas características da Igreja Católica naquele momento e começa a comparar com as características da religião luterana que vão surgir, que é a ideia, né, principalmente, aí eu vou deixar sempre aqui a ideia da salvação através da fé. Naquele momento, coisa que a Igreja Católica ainda não tinha. Mas pensar na ideia da livre interpretação da Bíblia, da missa ser rezada nos idiomas locais. Então, pensar nessas características e fazer um comparativo. Qual era a semelhança entre elas e qual era a diferença, principalmente, né? A diferença entre essas religiões. Essa parte não vai fugir muito disso, não. Beleza? Deu para entender essa ideia aqui das reformas religiosas? Não tem muito mistério. Se eu não me engano, a das reformas religiosas, inclusive, é uma questão objetiva. Eu não tenho certeza aqui. Tá? Então, assim, é pensar de fato e fazer uma comparação entre essas três religiões. Então, por exemplo, quando vocês forem ver a apostila, se vocês forem ver a apostila, vocês tentem basear na apostila, é isso que eu estou falando aqui, buscar esse comparativo. Ou nos slides que eu coloquei, também fazer esse comparativo. Tá? Não tem muito o que fugir daí, não. Então, em relação ao módulo, ao capítulo de reformas religiosas, basicamente é essa ideia, não tem mistério algum. Tá? Agora, vamos ver aqui em relação à Revolução Inglesa, ou o que alguns chamam de as revoluções inglesas, que está lá no nosso capítulo 10, e eu botei aqui para vocês verem da seguinte maneira: compreender as motivações econômicas que levaram ao processo de limitação do poder monárquico, identificar as transformações do período de Cromwell no poder. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que ver em relação às revoluções inglesas é justamente as questões econômicas. Por que eu estou colocando isso? Quando a gente fala em Revolução Inglesa, a gente tem que pensar a Revolução como um processo basicamente e estritamente burguês. Então, as revoluções inglesas são umas revoluções burguesas. Inclusive, é a primeira revolução burguesa da história.
geralmente a gente costuma colocar como Revolução Francesa, mas a Revolução Inglesa vem antes da Revolução Francesa. A questão é que não tem a mesma magnitude que a Revolução Francesa teve. Não teve a mesma proporção que a Revolução Francesa teve. Mas é a primeira revolução burguesa da história. Então, se a gente pensa na Revolução Inglesa como uma revolução burguesa, automaticamente é mais do que a nossa obrigação da gente pensar que essa revolução ela teve características, ela teve motivações econômicas para acontecer. E quais eram essas motivações? Primeiro, vamos pensar no contexto da Europa da Idade Moderna. Europa da Idade Moderna, a gente sempre tem que lembrar, a gente sempre tem que notar que ela era pautada pelo absolutismo monárquico, e dentro desse absolutismo monárquico, o sistema econômico vigente era o mercantilismo, que a gente falou lá, acho que foi no módulo 6, algo assim. E dentro desse sistema econômico mercantilista, existe obrigatoriamente a interferência do Estado na economia. Então, o Estado interfere na economia na crença ou no objetivo de que ele vai se beneficiar, de que ele vai lucrar com essa interferência. Então, ele adota algumas práticas, como a gente já colocou lá naquela aula do 6º módulo, né? Assim, que o protecionismo alfandegário, a busca pela balança comercial favorável, a ideia do metarismo em alguns locais, o colbertismo, ou comercialismo. Ele vai também buscar novos territórios para colonizar. Então, dentro do mercantilismo, quem interfere na economia é o Estado. E o Estado ele não dá liberdade para a classe burguesa ela buscar enriquecer. No mercantilismo, o interesse de enriquecimento inicial e primário é do Estado, depois é da burguesia. Então, eles não tinham autonomia para tomar as suas próprias decisões, para comercializar e para lucrar da maneira que eles achavam interessante. E aí, o que a gente vai observar? Que na Inglaterra daquele período, quem dominava inicialmente era a dinastia Tudor. Então, os Tudor controlavam a política da Inglaterra e, durante esse período, a gente vai notar que havia uma liberdade dos calvinistas dentro da Inglaterra. Então, dentro da Inglaterra existia a galera calvinista, que era muito forte dentro da burguesia, porque o calvinismo ele não criou jamais empecilhos para a atividade burguesa, por mais que a Inglaterra ainda fosse católica. Então, os Tudor, por mais que fossem católicos, e oficialmente a Inglaterra fosse católica, eles davam liberdade para a classe burguesa ou para qualquer grupo da sociedade professar as suas próprias religiões. E a classe burguesa, ela inicialmente era calvinista, ou o que a gente chama de puritana. O grande problema é que a Rainha Elizabeth I, ela morre sem deixar herdeiros, como a gente colocou naquela aula. E aí, quando ela morre, vai no lugar dela assumir a dinastia Stuart, os seus primos um pouquinho distante da família deles. Então, os Stuart assumem. E aí, quando os Stuart assumem, a gente vai começar a notar que vai rolar um choque entre o poder executivo na Inglaterra, que eram os Stuart, e a classe burguesa que estava muito ligada, que estava muito forte dentro do parlamento inglês. Então, por conta dessas divergências existentes entre o governo, entre o poder executivo e o legislativo, a gente vai notar que dentro da Inglaterra vai ocorrer uma guerra civil, vai começar a ocorrer as revoluções inglesas, como a gente chama. A primeira revolução que a gente coloca vai ser pautada na Guerra Civil, que vai ocorrer entre os anos de 1642 e 1649, quando ela chega ao fim e os burgueses vencem o poder executivo, os burgueses vencem os Stuart através da liderança do Oliver Cromwell. A grande motivação para a ocorrência dessa guerra civil foi o fechamento do parlamento pelos Stuart. E aí acaba a guerra civil,
o Cromwell assume o poder na Inglaterra, começa a fase da ditadura de Oliver Cromwell, o protetorado de Oliver Cromwell. E uma das características desse processo vai ser nada mais, nada menos que os atos de navegação de 1651. Então, no ano de 1651, o Cromwell ele vai promulgar, ele vai colocar em prática, já que a gente estava passando, né? A Inglaterra estava passando por uma situação de ditadura, um protetorado de Oliver Cromwell, ele vai colocar em prática os atos de navegação. Esses atos de navegação tinham como grande característica a liberdade econômica apenas de navios ingleses. Então, em qualquer colônia inglesa ou na Inglaterra, só poderia fazer o comércio de produtos navios ingleses. Então, não podia navio da Holanda, não podia navio da Espanha, de nenhum lugar. Sempre navios ingleses, ou de empresas inglesas, ou do próprio governo. Só poderia navios ingleses. Isso gerou um prejuízo para outras nações. A Holanda, que fazia muito comércio, a Espanha, que também tinha interesses comerciais. Então, o que a gente vai começar a observar? Que as grandes motivações da Revolução Inglesa como um todo foi de dar um desenvolvimento econômico para a Inglaterra. Então, as motivações estão relacionadas sempre num aspecto econômico. Então, quando ocorre a Revolução Inglesa, a burguesia, ela que já detinha um poder econômico muito forte, quer agora ter um poder político também. Só que para que ela quer ter esse poder político? Para conseguir intensificar, para conseguir aumentar cada vez mais o poder econômico que ela tinha. Então, para eles, naquele momento, não bastava mais só o poder econômico. Eles precisavam ter também um poder político, porque através desse poder político, eles conseguiriam intensificar esse poder econômico e levariam um desenvolvimento cada vez mais intenso. Mas, acima de tudo, em um maior enriquecimento da própria classe burguesa. Então, a gente vai começar a notar que a Revolução Inglesa ela tinha esse interesse de limitação do poder do rei, com o objetivo final de desenvolver mais ainda a economia inglesa, principalmente da classe burguesa, e isso vai proporcionar lá na frente a Inglaterra a ser pioneira dentro desse processo conhecido como a Revolução Industrial. Então, quando vocês forem olhar em relação às revoluções inglesas, pensar sempre nesses aspectos. Primeiro, tentar entender as motivações econômicas, observar quais são as características, as transformações da Revolução Inglesa no campo econômico e tentar entender quais vão ser as consequências dessas revoluções inglesas para o século próximo, ou seja, para o século XVIII, quando vai acontecer a Revolução Industrial. Beleza essa ideia? Deu para entender? Ficou confuso, não? Então, dentro da Revolução Inglesa, é justamente essa ideia, tá? Então, não tem muito mistério também. Eu estou até vendo aqui, está bem de boa. Está bem de boa mesmo. Né? Ver aqui de novo. Bem tranquilo. Baseado nisso que a gente falou aqui, já dá para matar essa questão relacionada à Revolução Inglesa. Agora, vamos lá partir para a próxima, que é a ideia do movimento iluminista. E aí está lá no capítulo 12, eu coloquei o seguinte: identificar o contexto de surgimento do movimento e as suas principais bases ideológicas. Talvez essa daí seja a questão mais tranquila, a questão mais fácil mesmo. Não tem muito mistério nenhum. Tá? Então, vamos lá. Qual é o contexto de surgimento do movimento e as suas principais bases ideológicas? Então, quando a gente fala em movimento iluminista, obrigatoriamente a gente tem que pensar no contexto de Idade Moderna. Porém, pensar nesse contexto de Idade Moderna relacionado à ideia do absolutismo monárquico.
Então, a gente tem que entender que lá desde o século XVI, século XV, a Europa vinha passando por um processo de centralização do poder, ou seja, estava vindo a construção dos Estados nacionais modernos, e dentro desses Estados nacionais modernos, tinha como principal característica a forte centralização do poder nas mãos de um monarca absolutista. Então, a gente vai notar que a grande característica da Idade Moderna, a grande característica do Estado Nacional moderno é o absolutismo monárquico. Não à toa, eu lembro que eu, inclusive, tinha comentado com vocês em sala de aula sobre a questão, sobre aquela ideia da teoria do corpo do rei. Eu cheguei a falar com vocês que existia uma ideia muito forte em alguns países da Europa, em alguns locais da Europa, de que a figura, que o rei era nada mais, nada menos que a ideia do rei era uma ideia de um espírito, de que quando o rei morresse, o corpo físico do rei morresse, o espírito do rei era passado rapidamente para o próximo rei. Não à toa existia aquela frase de que o rei morreu, viva o rei. Porque você não podia dar espaço também, para que alguns charlatães eles tentassem assumir o controle, assumir o poder. Então, o que acontecia? Um rei morria, e aí, logo após a morte do rei, já dava um trono para o seu herdeiro natural. Primeiro, para evitar que alguém dissesse que não, aquele ali não é o herdeiro do trono, eu que sou, e desse um golpe no poder. E mais do que nunca, porque o espírito do rei era o espírito que ele era atemporal, ou seja, ele passava diretamente para o próximo rei. Então, por exemplo, eu cheguei a falar em sala de aula, eu dei um outro exemplo, mas eu cheguei a falar que, vamos supor, o rei X morreu. E aí o próximo rei, que é o rei Y, ele tem 12 anos de idade só, vamos colocar assim. E aí uma pessoa de 12 anos de idade, ela está sujeita a uma série de coisas, né? De falar coisas que não deve, de falar boberices, essas coisas como um todo. De achar que teria que ter uma lei para todo mundo andar de chinelo 5 vezes na semana. Então, quando ele falasse isso sem ser rei, eu acho que todo mundo tem que andar de chinelo 5 vezes na semana. Todo mundo fala, nossa, que besteira, que baboseira, né? Nada a ver. Mas, quando ele assumisse o espírito do rei, quando o espírito do rei descesse sobre ele, o que aconteceria? Ele ia falar, não, pô, eu acho que eu estou fazendo uma lei aqui que todo mundo tem que andar de chinelo 5 vezes na semana. Tem que ir para a rua 5 vezes na semana de chinelo. E aí as pessoas vão falar, nossa, essa lei é maravilhosa, essa lei é brilhante. Por quê? Existia essa mentalidade de que o espírito do rei ele não estava sujeito a coisas terrenas, às coisas humanas em si. Entendia-se muito que a ideia do espírito do rei era quase que algo divino. Então, tinha uma mentalidade muito forte na Europa daquele período de relacionar o poder político com o poder religioso. Não à toa, existiram algumas teorias absolutistas ligadas à Igreja Católica ou à religião como um todo, que era a teoria do Bossuet e do Baudin, Jacques Bossuet e Jean Baudin. Então, havia uma forte ligação. Tudo que pautava a política naquele contexto ali não era ligado a questões empíricas, não eram ligados principalmente a questões racionais. E aí, quando a gente diz questões racionais, a gente está ligando a uma questão ligada mais à ideia da objetividade, e não à ideia de uma subjetividade. Então, o que começa a se buscar dentro daquele período da Idade Moderna? Vai começar a se basear na mentalidade vinda com o movimento humanista, com o movimento renascentista, no qual começa a se buscar sempre respostas baseadas no empirismo, baseadas na ciência, no método de pensamento em si. Não à toa a gente fala que o Descartes ele é, de certa forma, o pai do movimento iluminista. Então, ele é quem vai dar as bases
para esse movimento iluminista surgir em um contexto de absolutismo monárquico. E aí, quais vão ser as características do movimento iluminista, então, por conta de tudo isso? Aquela ideia de uma mentalidade voltada para a razão, voltada para explicações na qual você consegue comprovar efetivamente. Então, a gente vai notar que, baseado nisso tudo que a gente está falando, o movimento iluminista ele vai ser principalmente contrário ao absolutismo monárquico e todas aquelas características que o cercam desde o início da Idade Moderna. E aí a gente começa a basear, a gente começa a entender que, por conta de todas essas questões, a gente vai ver que o iluminismo ele vai se dividir principalmente em um liberalismo político e em um liberalismo econômico. Quando a gente fala do liberalismo econômico, a gente obrigatoriamente está associando a ideia do Adam Smith lá quando a gente falou da riqueza das nações. Quando a gente fala do liberalismo político, a gente está falando em todos aqueles pensadores, como, por exemplo, a ideia do Montesquieu, na qual ele vai falar a ideia da tripartição dos poderes, em executivo, legislativo e judiciário. Ou a gente pode falar do Voltaire, da separação da igreja da religião, de defender um Estado laico. Então, quando a gente coloca a ideia do iluminismo, a gente começa a pensar justamente nessas questões. Até aqui, deu para entender isso? Não tem muito mistério também. É só a gente pensar no contexto do movimento iluminista em si e pensar nas características contrárias ao absolutismo monárquico. Se eu não me engano, essa questão de iluminismo é objetiva também. Eu acho que é uma questão objetiva. Eu acho que é uma questão objetiva, tá? Então, assim, basicamente a gente falou quais são as nossas 3 objetivas. Então, reforma religiosa, Revolução Inglesa e movimento iluminista são questões objetivas, tá? Essas 3 serão objetivas. Agora, a gente vai falar das questões que são discursivas. Só que tá faltando, gente, 3 minutinhos para acabar aqui. Então, eu vou encerrar e aí eu vou abrir uma nova sala para a gente terminar de falar o que a gente tem que falar, beleza? Então, vamos lá, gente. É o seguinte. E aí, agora a gente está chegando aqui para as 2 últimas partes. Então, a primeira que eu coloquei aqui, dessas últimas 2, é a independência das 13 colônias. E aí estaria assim, identificar e compreender as características do processo de colonização inglesa nas 13 colônias. Identificar as motivações pela busca dos laços colonos. Aqui, gente, vocês já receberam esse documento ou não? Alguém sabe me dizer se vocês já receberam? Não? Tá, então olha só. Quando vocês receberem, vocês vão ver isso daqui, ó. Vocês vão ver essa parte. Ah, já sim? Então, quem recebeu, acredito que todos já receberam, né? Mas nem todos já viram. Ah, tá no Escola Web, que a Rafaela está colocando. Então, tá lá no Escola Web. Quando vocês pegarem no Escola Web, vocês vão observar isso aqui e vão ver que o finzinho não está fazendo sentido nenhum, tá? Por que não está fazendo sentido nenhum? Agora que eu fui ver, eu comi algumas palavras ali. Então, esse finzinho está aqui, ó, identificar as motivações pela busca do fim dos laços entre colonos e a metrópole, tá? Então, esse finzinho aqui é identificar as motivações pela busca do fim dos laços entre colonos e a metrópole, tá? Então, esse finzinho, quando vocês pegarem, não deixem de lembrar isso daqui. Eu quero que vocês compreendam, tá? Quais foram as características do processo de colonização e quais foram as motivações que levaram os colonos a buscar o seu processo de independência. Então, nessa parte, o que eu quero que vocês lembrem? Primeiro de tudo, vocês vão ter que lembrar que
a colonização dos Estados Unidos, ou que a gente pode chamar das 13 colônias, ela foi dividida em colônias do norte e colônias do sul. As colônias do norte, elas tinham aquela característica de uma colonização de povoamento. Já as colônias do sul, elas tinham uma característica de colônias de exploração, algo mais semelhante ao que acontecia aqui no Brasil, o que aconteceu aqui no Brasil efetivamente. E aí, dentro desse processo, a gente vai notar que o norte ele vai ser um tanto mais desenvolvido do ponto de vista econômico do que o sul. O grande ponto é que, dentro de todo esse processo, existia uma ideia que a gente colocou naquela aula, que era a questão da negligência salutar. O que era isso de negligência salutar? A metrópole, no caso a Inglaterra, ela não gerava muitas interferências em relação ao desenvolvimento da sua colônia. Algo que existia muito forte aqui no Brasil. Então, por exemplo, Portugal, quando colonizou o Brasil, ele gerava uma interferência em sua colônia muito forte. Coisa que na Inglaterra isso já não existia. E por que não existia? Porque eles não precisavam, eles não necessitavam obrigatoriamente da riqueza que era produzida pelas 13 colônias. Eles tinham outras formas de lucrar. Então, a gente começa a observar que a Inglaterra deixava as suas colônias se desenvolverem de forma mais tranquila, de forma mais liberal. A grande questão em relação à Inglaterra e às suas colônias, as 13 colônias, vai se dar após a Guerra dos 7 Anos, a guerra entre França e Inglaterra, na qual eles vão tentar, na qual eles vão disputar um controle em relação às terras da América do Norte como um todo. E aí, por conta dos gastos com essa Guerra de 7 Anos, por conta dos interesses ingleses em fazer uma revolução industrial, a gente vai notar que a Inglaterra ela vai começar a extinguir, ela vai começar a dar um fim àquela ideia da negligência salutar que existia. Então, até a Guerra dos 7 Anos, até os momentos no qual você consegue construir, na qual você começa a buscar uma revolução industrial, existia a negligência salutar. Só que, a partir do século XVII, a gente vai notar que a Inglaterra ela vai começar a interferir nas questões ligadas às 13 colônias. Dentro dessa interferência, a gente vai notar algumas coisas como a lei do chá, a lei do selo, a lei do aquartelamento, depois ainda vai vir a lei do açúcar, a lei do açúcar vem antes, perdão. Depois que vem a lei do chá, vai vir a lei do açúcar, a lei do chá, a lei do aquartelamento, a lei do selo, ou seja, uma série de leis que vão acabar com a negligência salutar nas 13 colônias. E aí, eu lembro que eu falei com vocês que as 13 colônias, os colonos, eles não eram contrários a essas leis. Eles poderiam pagar os impostos. Eles não tinham problema nenhum quanto a isso. Porém, quando eles fizeram uma manifestação lá na Filadélfia, o que eles chegaram e falaram? Ó, sem representação, não há taxação. Então, eles estavam falando o seguinte, ó, a gente vai aceitar esses impostos. Porém, a gente vai aceitar esses impostos, a gente vai aceitar essa interferência por parte da Inglaterra se a gente puder discutir a implementação disso tudo. Só que como que a gente vai discutir essa implementação? Tendo representantes. Então, é necessário que a gente tenha representantes dentro do parlamento inglês. A Inglaterra vai lá e não vai aceitar nada disso. Quando a Inglaterra não aceita, aí é que começam a ocorrer os problemas, principalmente entre os colonos e a metrópole. Os colonos eles vão começar a utilizar uma base de pensamento iluminista, principalmente a partir da ideia do John Locke,
que o John Locke ele vai trabalhar com a questão do direito natural. E dentro dessa questão do direito natural, eles vão alegar o seguinte, ó, a felicidade é um direito natural. Eles vão colocar essa ideia. A metrópole, no caso a Inglaterra, ela não está preocupada com a felicidade dos seus colonos. Logo, se eles não estão respeitando os direitos naturais de seus colonos, a gente tem como obrigatoriedade e como um direito nosso buscar a nossa independência em relação à metrópole. E aí eles começam a liderar o processo de independência. Primeiro tentam fazer eles fazem o primeiro Congresso da Filadélfia, no qual eles não buscam a separação, eles buscam, né, aparar, né, as arestas com a metrópole, não conseguem, e aí vão lá e fazem o segundo Congresso da Filadélfia, no qual eles já estão buscando a independência. Eles se declaram independentes em 1776, e aí começa a Guerra de Independência com a Inglaterra, que vai até o ano de 1783, e aí eles conseguem se tornar independentes de fato. Eles promulgam a Constituição no ano de 1787. E aí, ali, estava mais do que consolidado o processo de independência dos Estados Unidos. Só que eu coloquei ali identificar as motivações pela busca do fim dos laços coloniais. Então, ali, vocês vão ter que focar justamente nisso. Quais foram os motivos que levaram os colonos a buscar a sua independência em relação à Inglaterra, em relação à metrópole? E aí é pensar nessas leis que a Inglaterra faz, nessas interferências que a Inglaterra faz à vida dos colonos, com a lei do apartelamento, lei do selo, lei do açúcar, lei do chá e por aí vai. Começa a guerra e depois dela tem o quê? Então, a guerra ela vai até 1783, tá? E em 1787 tem a promulgação da Constituição dos Estados Unidos. Então, geralmente, quando a gente fala da Constituição dos Estados Unidos, a gente confunde, a gente imagina que ela é do ano de 1776. Na realidade, 1776 é a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Tem a declaração ali, em 76, depois começa a guerra, que vai até 1783, e quando acaba a guerra, os Estados Unidos tá lá, ele consegue confirmar a sua independência em relação à Inglaterra, só que só 4 anos depois, em 1787, que vai ter a promulgação da Constituição dos Estados Unidos. E aí aquilo ali vai consolidar, de fato, os Estados Unidos como Estado-nação, como uma ideia de um Estado nacional efetivamente, não como uma colônia por parte da Inglaterra. Beleza? Então, dentro das 13 colônias, primeiro é tentar compreender o processo. Depois de compreender o processo, buscar ver quais são as características que vão levar eles a buscarem independência em relação à metrópole. E aí, dentro dessa questão, o que vocês podem e devem associar? Dentro da colonização, existe a negligência salutar, que era a não interferência. Quando chega o fim, a negligência salutar, é que os colonos eles vão se revoltar contra o processo de colonização. Então, pensar toda essa questão que eu estou colocando aqui a partir da ideia da negligência salutar. Que a negligência salutar cria um padrão dentro das 13 colônias de liberdade. Só que, quando a Inglaterra termina com essa liberdade, os colonos que estão adaptados a ela vão buscar novamente uma situação próxima àquilo. Sendo que a Inglaterra não tem mais interesse em manter uma liberdade, uma autonomia por parte das suas colônias. E aí, esse é o grande centro do conflito entre a metrópole e a colônia. Tudo bem? Então, em relação à independência das 13 colônias, é isso. E aí, por fim, chegamos aqui
a questão relacionada à Revolução Francesa, que a gente viu nas 2 semanas anteriores. E aí eu coloquei aqui, compreender a situação da França pré-revolução, política, economia e sociedade, compreender os ideais e objetivos revolucionários, assim como as limitações das transformações ocorridas. E aí, vamos lá. A situação da França pré-revolução. Então, eu lembro que eu falei com vocês, nas 2 aulas anteriores, que antes da Revolução Francesa, a França estava passando por uma situação de um absolutismo monárquico, através das mãos do rei Luís XVI, que era neto do rei Luís XIV, o famoso Rei Sol. Então, do ponto de vista político, a França passava por uma monarquia absolutista. Primeiro ponto é esse. Do ponto de vista econômico, o que a gente vai observar? Estamos em fins do século XVIII, né? Então, estamos em fins do século XVIII. A Inglaterra já tinha passado pelo seu processo de revolução industrial e a França ainda estava com uma situação econômica semelhante ao início da Idade Moderna, com características ainda bem ligadas ao período medieval, ou seja, uma economia agrária ainda, que não tinha utilização de técnicas consideradas modernas para a época e que fazia com que a maior parte da sociedade não tivesse recursos econômicos, não pudesse se desenvolver de forma plena. Então, a gente vai observar que a economia ainda era uma economia agrária, ainda era uma economia muito atrasada para aquele contexto. Ao ponto que a gente observava que quem só se beneficiava eram as 2 parcelas mais acima da sociedade. Então, a gente via que a sociedade era baseada naquela pirâmide: clero, nobreza e terceiro estado. Dentro desse terceiro estado, estava lá a burguesia, que existia a burguesia na França, era pouca, mas existia, mas principalmente a classe trabalhadora. E uma classe trabalhadora que era no meio rural, que eram camponeses. Então, a maior parcela da sociedade era uma parcela camponesa, que eram os que mais produziam dentro da França. Porém, quando a gente via a distribuição dos resultados econômicos, a maior parte dessa distribuição ia para o primeiro e para o segundo estado, que não trabalhava, que não pagava impostos, que eram os que mais se beneficiavam. Então, havia uma situação de exploração muito forte do terceiro estado. E aí, no fim do século XVIII, a França vai passar por uma forte crise econômica. Essa crise econômica estava ligada à Guerra dos 7 Anos com a Inglaterra, mas, acima de tudo, também estava ligada ao apoio da França aos Estados Unidos na Guerra de Independência. Então, a gente começa a observar que a França vinha passando por uma crise econômica muito forte. E aí a solução encontrada pelo governo, pela monarquia absolutista, para tentar resolver isso, foi a convocação daquelas assembleias. Dentro dessas assembleias, primeiro teve a Assembleia dos Notáveis, e aí dentro da Assembleia dos Notáveis tentou-se fazer com que o primeiro e o segundo estado pagassem impostos, eles recusaram. Como não deu certo, buscou-se, através da Assembleia dos Estados Gerais, uma melhor solução. Só que essa melhor solução era o quê? Cobrar mais impostos do terceiro estado. O terceiro estado ali se revoltou por conta da maneira que a Assembleia dos Estados Gerais foi construída, foi constituída, e aí se iniciou a Revolução Francesa. E aí a Revolução Francesa a gente dividiu naquelas fases: a Assembleia Nacional, monarquia constitucional, e aí a gente começa a entrar na fase da República, na fase da Convenção. Primeiro a gente falou do controle dos jacobinos e, por fim, vem o Diretório,
que tem o controle dos girondinos. Sendo que aqui eu estou colocando para vocês o seguinte: compreender os ideais, objetivos e objetivos revolucionários, assim como as limitações das transformações ocorridas. Então, dentro dos ideais e dos objetivos, era uma luta contra o absolutismo monárquico e todas aquelas características vigentes na França, aquilo que a gente já colocou. E eles estavam muito influenciados pelos ideais iluministas. Então, os grandes objetivos deles eram relacionados a uma ideia de uma igualdade jurídica. Então, os grandes objetivos da Revolução Francesa eram uma ideia relacionada a uma igualdade jurídica. Porém, esses ideais tinham algumas limitações. Quais eram as limitações desses objetivos, desses ideais? Um ponto que a gente pode pensar é uma limitação no campo econômico. Então, eles buscavam uma igualdade jurídica, mas não buscavam uma igualdade econômica. E também tem toda aquela questão que eu coloquei, que alguns direitos que começaram a se buscar no início da Revolução Francesa, eles foram limitados, como, por exemplo, a ideia de alguns direitos relacionados à cidadania. Lembra, por exemplo, que eu falei com vocês sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão era uma declaração que basicamente abarcava apenas os homens. Basicamente não, apenas mesmo. Né? Era interessado aos homens, era voltado aos homens. As mulheres, elas tinham esses direitos garantidos por essa declaração? Não. Não à toa, por volta do ano de 1790, 91, tentou-se fazer uma declaração de direitos da mulher e da cidadã, que foi prontamente rejeitada, que foi prontamente recusada. E a sua autora, mais à frente, ela vai ser guilhotinada. Então, o que eu quero que vocês pensem em relação a esse último ponto que eu coloquei ali é justamente essas limitações. Esses ideais da Revolução Francesa eram voltados para todos ou não? É justamente isso que vocês vão ter que pensar. Primeiro, entender as características da Revolução Francesa. Baseado nessas características, vocês vão observar como que vão se criar, como vão se objetivar os ideais dos revolucionários e depois entender quais eram os limites, quais eram as limitações dessas ideias dos revolucionários franceses. Beleza? Algum mistério nisso? Tranquilinho ou não? Acho que, assim, com isso que a gente falou, né, dá para acertar 5 às 5 questões, pelo menos da minha parte, obviamente, né? Tranquilamente. Não tem muito mistério. Não tem muito mistério, não tem mistério. Assim, tudo que vocês precisavam, né, para acertar as 5 questões a gente falou aqui, né? É só vocês, na hora, se pautarem no que a gente colocou, e aí as 5 vocês matam na mesma hora, rapidinho. Beleza, galera? É isso, né? Não tem mistério algum. Como a Rafaela já colocou, já está lá no Escola Web, é só vocês acessarem. Não sei em qual parte do Escola Web está, sinceramente, eu não sei, não vou saber dizer a vocês. Mas está lá, acessem. E qualquer dúvida que vocês venham a ter, é só entrar em contato comigo, que eu respondo vocês, não tem problema nenhum. Eu vou colocar o vídeo lá no Escola Web também, e aí geralmente vocês não acham, né? A maior parte não acha, mas está lá na parte de aulas. Então, quem for lá na parte de aulas, vai ver que no dia de hoje, eu não sei se no Escola Web está ou hoje ou ontem, tá? Um dos 2 dias, né? Ou 14 ou 15. Já vai estar lá o link para vocês acessarem. E nos recados lá na parte de posts, vai estar também o meu recado que eu já mandei há um tempinho, com a pasta no Google Drive. Aí é só vocês acessarem que todo o material que eu estou fazendo durante esse período de pandemia de aula online vai estar lá para vocês acessarem também.
Tudo bem, gente? Alguma dúvida a mais ou não? Tranquilo? Podemos ir embora? Tá? Então é isso, gente. A gente se vê na semana que vem, tá? Não deixem de dar uma olhada em tudo isso que a gente falou. Qualquer dúvida, mais uma vez, é só vocês perguntarem. E até lá, até quarta que vem. Um bom fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau, galera. Até.